Boa tarde a todos, meu nome é Elaí e eu vou fazer o plantão de oração desta tarde. Antes de começar qualquer coisa, eu convido a todos para colocar um copo de água na mesa ou uma jarra de água para ser fluidificada pelo plano espiritual. E nós vamos fazer uma leitura do livro Jesus no Lar, escrito por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo espírito Ney Lúcio. É a lição de número 45, que diz assim: explanavam os aprendizes acaloradamente sobre as necessidades de preparação para o reino divino. Filipe, circunspecto, salientava o impositivo da meditação. Tiago, mais velho, opinava pelo retiro espiritual. Os discípulos do movimento renovador, a seu ver, deviam isolar-se em zona inacessível ao pecado. João optava pela adoração constante, chegando ao extremo de sugerir o abandono das atividades profissionais por parte de cada um, a fim de poderem entoar hosanas contínuos ao Pai amantíssimo. Bartolomeu destacava a necessidade do jejum incessante, com abstenção de todo contato com as pessoas impuras. Chamado à manifestação direta pela palavra indagadora de Simão, Jesus perguntou nominalmente. Chamou cada um pelo nome. Pedro, qual é a água que desprende miasmas pestilenciais? Pedro respondeu sem dúvida, intrigado: é a água estagnada, sem proveito. Sorridente, dirigiu-se ao filho de Alfeu, indagando: Tiago, qual é o peixe que flutua inerte na onda? É o peixe morto, Senhor, redarguiu o discípulo desapontado. Bartolomeu, qual é a terra que se enche de matagais daninhos à plantação útil? O interpelado pensou e esclareceu. Indiscutivelmente, é a terra boa, desprezada, porque o solo empedrado é áspero e quase sempre estéril. O mestre, evidenciando sincera satisfação, concentrou a atenção em Tadeu e inquiriu: Tadeu, qual é a túnica que se converte em ninho da traça destruidora? É a túnica não usada. Endereçando expressivo gesto a Judas, interrogou: que acontece ao talento sepultado? Perde-se por inútil, Senhor. Logo após, assinalou com um olhar um dos filhos de Zebedeu e falou, mais incisivo: Tiago, onde se açoitam as serpentes e os lobos? Nos lugares em ruínas ou votados ao abandono. André, disse o Cristo, fixando o irmão de Pedro, qual é em verdade a função do fermento? Mestre, a missão do fermento é dar vida ao pão. Em seguida, pousando nos companheiros o olhar penetrante e doce, acrescentou bem-humorado: o templo está repleto de adoradores e a miséria judeia
e a miséria rodeia Jerusalém. Se a luz não serve para expulsar as trevas, se o pão deve fugir ao faminto, e se o remédio precisa distanciar-se do enfermo, onde encontraremos proveito no trabalho a que nos propomos? O reino divino guarda o imperativo da ação por ordem fundamental. Sigamos para adiante e propaguemos a verdade salvadora por meio dos pensamentos, das palavras, das obras e de nossas próprias vidas. O Todo Sábio criou a semente para produzir com o infinito. Desce do alto a claridade do sol, cada dia para extinguir as sombras da terra. Não é outro o ministério da Boa Nova. Amar, servindo, é venerar o Pai, acima de todas as coisas, e servir, amando, é amparar o próximo como a nós mesmos. Pautar-se por essas normas, em nosso movimento de redenção, é praticar toda a lei. E aqui eu fiz um pequeno resumo. Mais uma vez, Jesus nos incita ao trabalho em favor do próximo, para que nós nos beneficiemos. Não adianta nos afastarmos, nos colocarmos em uma redoma, para que ninguém tenha contato conosco, porque o trabalho é coletivo. Temos de estar uns com os outros para evoluir, ensinar e aprender, magoar o próximo para sentirmos o remorso, sermos magoados para aprender a perdoar, trabalhar e estudar para o progresso e o desenvolvimento do intelecto e do espírito. É sempre melhor ter para ajudar do que precisar de ajuda. Tudo que fica parado, sem uso, apodrece, cria bicho, fica estéril, inútil, e no caso de mentes vazias, os obsessores a preenchem com medos, inseguranças, dúvidas, maus pensamentos e sentimentos e culpas. Porque aqui o Cristo falou bem, não adianta o templo estar cheio, porque o templo não são as paredes, são as pessoas. A igreja é as pessoas, né? E não adianta a igreja estar cheia de gente, adorando a Deus o dia inteiro, a noite inteira, e o resto do povo passando fome, sede, precisando de ajuda tecnológica, precisando de pensamentos renovadores para eles poderem evoluir e ganhar o pão de cada dia. É o que Jesus falou aqui, não adianta o templo estar cheio de adoradores e a Judéia rodeada de famintos, né? Não adianta a gente estar só lá na igreja e ser bonzinho só lá na igreja e o resto do mundo a gente não socorrer os nossos parentes, os nossos vizinhos, as pessoas que nos procuram, né? Então agora nós vamos fazer a prece de abertura, que é a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor,
Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, graças a Deus. E agora vamos para a fluidificação das águas. Vamos pedindo à equipe de fluidificação das águas, com o auxílio de Dr. Bezerra de Menezes, que possa colocar o lenitivo necessário a cada um de nós, para os males do físico e do espírito. E que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água das residências, dos hospitais, dos orfanatos, dos asilos, das creches, das escolas, dos abrigos, das instituições, das cadeias, para que todos tenham a oportunidade de se melhorar. Graças a Deus. E agora vamos fazendo plantão de oração. Nessa mesma sintonia, vamos pedindo vibrações para as emergências do plantão de oração, para a caixa azul dos encarnados, o caderno dos desencarnados, a higienização no lar, o caderno dos dependentes químicos, para todos os pedidos que recebemos pelas redes sociais e site. E também para todas as sintonias dos assistidos, trabalhadores e alunos que estão fazendo junto conosco. Nesse momento também, eu peço para Hélio Dorigon, Edilson José de Souza, Márcia Cássia Arantes, Denise Deia Dória Matizic, Antônio Santos Souza, Daniel Costa Leões, Márcia Magali, Rosângela Bernardes, Lohane Bernardes Gualda, Elisete Dorigon e Celso Dorigon. E assim vamos agradecendo a espiritualidade, os medicamentos espirituais e físicos que estamos recebendo, onde quer que estejamos, seja no lar, no trabalho, na rua, com muita luz e paz. Graças a Deus. E agora vamos encerrar com o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, assim seja, graças a Deus. Eu agradeço a todos que participaram comigo nesse plantão de oração. Desejo um ótimo final de semana a todos e que vocês possam participar comigo na próxima semana, no mesmo dia e horário.